Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou Edson Oliveira e seja bem-vindo ao canal Tocados pela Graça. No Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3, a Bíblia diz que Jesus sai da Judéia e vai em direção à Galiléia. E no versículo 4 diz que ele tem que passar pela região de Samaria. A Judéia ficava na região sul da Palestina e a Galiléia na região norte da Palestina. E Samaria ficava entre as duas. Então nos parece óbvio que Jesus, ao sair da Judéia e ir para a Galiléia, tinha que passar pela região de Samaria. Mas isso não é tão óbvio quando nós consideramos que naquela época um judeu, ele evitava passar pelo território de Samaria para não se contaminar com o território dos samaritanos, porque os judeus eles odiavam os samaritanos. Em João capítulo 8, versículo 48, os fariseus diziam assim para Jesus: não dissemos bem que tu és samaritano e que tens demônio? Ou seja, para um judeu ser samaritano e ser endemoniado era a mesma coisa. Mas ele sai da Judéia em direção à Galiléia e tem que passar por Samaria. O objetivo dele passar por Samaria não era um objetivo geográfico, era um objetivo espiritual. Então a Bíblia continua dizendo que ele, cansado da viagem, senta-se junto de um poço chamado Poço de Jacó, e era por volta do meio-dia. E quando ele está lá sentado, nisso chega uma mulher, uma samaritana, para tirar a água do poço. Você consegue imaginar isso? Você consegue ver que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, está sentado num poço, esperando uma mulher samaritana? Eu imagino que aquela mulher está lá, vendo um judeu sentado junto ao poço, tira o seu cântaro, coloca-o numa corda, amarra-o numa corda, pega a corda e começa a descer o seu cântaro para tirar a água do poço. Ela está fazendo o seu trabalho. Quando de repente, para surpresa dela, esse judeu vira para ela e diz assim: você pode me dar um pouco d'água? E ela se espanta, porque ela diz: como pode você ser judeu e falar comigo que sou mulher samaritana? Porque os rabis daquela época não falavam com mulheres e judeus não falavam com samaritanos. Então Jesus ele fala com uma mulher e com uma mulher samaritana. O que Jesus está querendo dizer para aquela mulher? Eu não estou preso a preconceitos e a convenções da sociedade judaica. E Deus continua não estando preso a preconceitos e convenções da nossa sociedade. Nós queremos muitas vezes dizer para quem o amor de Deus deve ser direcionado. Nós queremos muitas vezes dizer para quem a graça de Deus deve ser direcionada. No capítulo 5 de Mateus, Jesus diz que o amor de Deus não tem alvos específicos. Ele é direcionado para todos. O amor de Deus, ele contempla maus e bons, justos e injustos, pecadores e arrependidos pela graça do Senhor. Você se lembra de Zaqueu? Em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio apenas salvar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ele disse isso de quem? De um homem chamado Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, um coletor de impostos, alguém que era extremamente odiado pela sociedade judaica. Mas Jesus está passando, ele quer ver Jesus, ele sobe numa árvore, numa figueira brava, e quando Jesus está passando, ele olha para cima, vê Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje me convém comer na sua casa. Para nós, numa cultura ocidental, comer com alguém não significa muita coisa, mas quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: eu quero ter amizade contigo, eu quero ter um relacionamento contigo. E isso naquela sociedade era uma abominação. Jesus está na casa de Zaqueu, comendo com Zaqueu. Zaqueu se arrepende dos seus pecados e diz: mestre, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O arrependimento vem e Jesus se alegra e diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você se lembra daquela mulher pecadora de Lucas capítulo 7? Jesus está na casa de Simão, de um fariseu.
E aquela mulher, ela se aproxima de Jesus, ela chega até os pés de Jesus por trás dele, começa a chorar, a regar os seus pés com suas lágrimas, a enxugar com seus cabelos, a derramar óleo sobre os pés de Jesus. E o fariseu diz, se este homem fosse profeta, ele saberia quem tocou nele, porque esta mulher é pecadora. No conceito religioso de Simão, a unção profética de Jesus fazia com que ele se afastasse de pecadores. Mas não, a unção profética de Jesus fazia com que ele se aproximasse de pecadores e que pecadores se aproximassem dele. Simão define aquela mulher, ela é uma pecadora. Só que na continuação do texto, Jesus diz o seguinte, Simão, vês tu esta mulher? Jesus olha o ser humano. A religião nos define pelos nossos pecados, a graça nos define por quem Ele é e por aquilo que Ele fez na cruz. No capítulo 4, versículo 10 de João, Jesus diz, se você conhecesse o dom de Deus e aquele que fala contigo, você lhe pediria e eu te daria água viva. E ela diz, Senhor, o poço é profundo, o poço tinha 30 metros, você não tem corda, você não tem balde, de onde você vai tirar essa água viva? E Jesus diz algo a partir do versículo 13, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, ela se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E ela responde, Senhor, me dê dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não tenha que voltar aqui. Aquela mulher ia ao poço meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém e não queria ser encontrada por ninguém, porque as mulheres naquela época buscavam água ou no início da manhã ou no final da tarde, onde o sol era mais ameno, mas aquela mulher tinha que todo dia se submeter a um sol quente para buscar água para a sua casa, fora do horário em que as mulheres buscavam água, porque ela não queria passar a vergonha de encontrar as mulheres de Samaria todos os dias. E ela diz, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha que passar por essa vergonha todos os dias. Senhor, me dê dessa água porque eu não aguento mais passar por essa vergonha. Aquela mulher faz uma oração. E nós muitas vezes não sabemos como Jesus responde às nossas orações. Jesus diz para ela, chame o teu marido e venha cá. E ela responde, eu não tenho marido. E Jesus lhe diz, você disse isso com verdade, porque você teve 5 maridos. E o que você tem agora não é seu. Todos nós pensamos que aquela mulher é uma adúltera, é uma prostituta, é uma pecadora, mas naquela sociedade o divórcio só podia partir do homem. 5 homens rejeitaram aquela mulher, 5 homens lhe deram carta de divórcio, 5 homens disseram para ela, você não serve para estar casada comigo. E o 6º homem dizia, eu não quero casar com você, eu quero apenas habitar com você, eu quero apenas ter intimidade contigo, mas eu não quero ter relacionamento sério, eu não quero ter um compromisso com você. E aquela mulher aceitava aquela situação, porque para quem não tem nada, uma migalha é muita coisa. Para quem é carente emocionalmente, para quem tem as suas carências emocionais afloradas, aquilo que nos dão, o pouco que nos dão já é muito. Quando Jesus expõe as suas fraquezas, expõe as suas debilidades, expõe as suas vergonhas, ela diz, vejo que o Senhor é profeta. Já que o Senhor é profeta, me tira uma dúvida. Vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, e nós dizemos que é no Monte Gerizim que se deve adorar. E ela começa uma conversa paralela. O que ela está fazendo? Ela está desviando o assunto. E é isso que nós muitas vezes fazemos. Quando o Senhor quer tratar as nossas debilidades, tratar as nossas fraquezas, expor os nossos problemas e os nossos pecados, nós muitas vezes desviamos do assunto e não queremos tratá-lo e preferimos continuar com a nossa dor. Eu me lembro quando nós jogávamos futebol na rua, nós sempre voltávamos machucados em casa. O pé voltava esfolado. E aí chegávamos com o pé doendo, com o tampão do dedo para fora, chegávamos com o pé furado de caco de vidro ou alguma outra coisa, ou rasgado. E eu expunha essa ferida para minha mãe e ela lavava, ela passava metiolate e eu gritava de dor. Mas é isso que nós precisamos fazer para que Deus
trate as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas feridas. Nós precisamos expor-nos ao tratamento do Senhor. E é isso que nós muitas vezes não queremos e escondemos a nossa dor. No versículo 26, Jesus se revela como Messias. E ela deixa o seu cântaro no versículo 28 e vai até o povoado e vai evangelizar aqueles que a desprezavam. E ela diz o seguinte: veja, há um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Ela evangeliza dessa forma, ela diz: olha, tem um homem que disse todos os meus pecados, que disse todas as minhas fraquezas, que disse todas as minhas mazelas. Será que ele não é o Messias? Só consegue expor as suas debilidades aquele que já está curado delas. Aquele que não está curado, esse as esconde para que ninguém as veja. Eu preciso expor as minhas debilidades para o Senhor para ser curado por Ele. Eu sei que você passou por muitos problemas. Eu sei que, porventura, você passou por muitas dificuldades, muitos traumas, muitas coisas que às vezes te tiraram o foco, muitas coisas que às vezes te tiraram o foco do Senhor e da sua graça e do seu amor. Mas eu te peço algo, ressignifique a sua experiência. A partir do momento em que você é tocado pela graça, que você é alcançado por ela, você não é mais o objeto final do Evangelho. Você é um canal do fluir do Evangelho para outros. E muitas vezes Deus permite que nós passemos por certas situações para que nós tenhamos autoridade para ajudar outros, autoridade para levar o Evangelho para o outro. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Isso é ser tocado pela graça. Que você seja um canal do fluir do Evangelho para a vida de outros, porque a sua maior dor tem o potencial de se tornar o seu maior ministério. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e até o próximo vídeo.